Fala pessoal, bem-vindos de volta. Na aula de hoje nós vamos explorar programação orientada a objetos em Lua. Nessa aula eu vou ensinar vocês como usar os mecanismos que Lua oferece para fazer programação orientada a objetos. Na aula passada nós tivemos uma aula dos fundamentos de programação orientada a objetos, onde nós vimos os princípios básicos de composição de objetos, herança, visibilidade, polimorfismo. Nós vimos várias questões básicas de orientação a objeto. Olhamos alguns diagramas de UML também, para vocês poderem entender, ter pelo menos uma noção básica de um diagrama de classes, de um diagrama de sequência. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega aqueles exemplos que a gente fez em Java e transcreve eles, traduz eles para o universo Lua. Lua não tem suporte nativo à orientação a objeto. Isso significa que existem várias maneiras de se fazer orientação a objeto em Lua e não tem uma maneira certa nem uma maneira errada, mas tem várias maneiras e a gente vai ter que escolher de acordo com o problema a ser resolvido. Neste curso aqui eu vou focar em uma maneira de resolver. Mesmo essa maneira existem várias implementações possíveis. Eu vou sugerir uma implementação para a gente seguir, tá? E vocês vão acompanhar aqui passo a passo a gente construir esses mecanismos. Então, Lua tem mecanismos que permitem usar OO, OO quer dizer orientação a objeto. Como nota pessoal, eu prefiro assumir que Lua é uma linguagem procedural, ou seja, que ela é uma linguagem imperativa e que se resolve pela chamada de procedimentos, né, que são as nossas funções. Então, aquela aula que a gente teve no módulo 1 sobre programação estruturada, mais tudo o que a gente tem de relação com as funções, são o básico que a gente precisa saber em Lua. Isso em conjunto com as tabelas que nos permitem fazer abstrações. Tá? Prefiro tentar usar programação funcional em Lua quando possível. Programação funcional em Lua é bastante poderosa. Se a gente souber os princípios de programação funcional, vai ajudar bastante a gente simplificar problemas. Mas se houver algum problema que OO resolve, que claramente você enxerga a solução usando orientação a objeto, não tem por que não usar. Então, apesar de eu preferir outros paradigmas, quando eu preciso OO, eu também uso OO, tá? Então não precisa se frear a respeito disso. Quando que a gente usa a orientação a objeto em Lua? Quando o problema a ser resolvido se encaixa bem com o paradigma. Em especial quando precisamos manter estado e estamos sempre passando uma tabela para várias funções. Esse segundo tópico que eu mencionei, ele é talvez um pouco controverso, porque tem pessoas que são excelentes programadores que não ligam para esse parâmetro sendo passado, né? Tipo uma tabela que a gente cria em Lua e que para toda função que opera sobre a tabela, a gente passa a tabela daquele tipo abstrato, né, para aquela função. Tem gente que assume que, olha, dados são dados, comportamento é comportamento, então a gente tem dados representados em tabelas separado de comportamento, que são as funções que operam sobre o dado. Tá? Então isso é uma maneira de enxergar que não é orientação a objeto. Orientação a objeto a gente mistura as duas coisas. Né? Então temos dados e comportamento no mesmo objeto. Tá? Então, orientação a objeto nos ajuda a evitar essa passagem, então enxuga um pouco o programa, mas acaba escondendo coisas que talvez você queira ver. Então depende muito. O importante é o quê? Você aprender, se tornar competente e aí saber decidir o que você vai usar nos seus problemas, nos seus projetos. Tá? Quando procurar usar um framework para simplificar o código. O que eu quero dizer com isso? Tá? O foco da aula de hoje é usar metatables para representar classes. Basicamente isso. Tá? É o resumo do que está por vir. Porém, se você usar direto metatables, usar o index, usar todos os metamétodos que você precisar, sem algumas funções que te auxiliem a usar isso de uma maneira mais consistente, mais uniforme, você vai ter muito mais trabalho de usar OOP em Lua. Em Lua, como eu falei, nós temos algumas possibilidades de usar programação orientada a objetos. E aí, um dos conceitos que nós vimos na aula passada é o de herança. Para fazer com que a herança funcione, nós temos duas abordagens distintas em Lua. Nós podemos fazer por classes ou por protótipos, né, prototypes. Eu não vou cobrir prototypes, tá? Embora eu consiga dar um exemplo rápido para vocês, eu vou até partir aqui para o código para vocês poderem ver.
Então, vamos abrir aqui e o meu exemplo não vai ser em Lua, vai ser em JavaScript, só para vocês entenderem do que se trata. Então, eu vou aqui abrir um node e vou criar um objeto A. E esse objeto... objeto O. E esse objeto O tem dois campos. Tem um objeto A com valor 1 e um campo A com valor 1 e um campo B com valor 2, tá? E eu criei meu objeto. Agora, eu quero fazer o seguinte, esse objeto, eu vou criar um objeto P que tem um campo C com valor 10 e eu vou criar um outro campo que é o chamado proto. E vou colocar nele o objeto O. Agora, o meu objeto O é o protótipo do objeto P. Isso significa que eu posso pegar P.A e ele vai me retornar o 1 que está aqui. Tá? Eu posso pegar P.B, ele vai retornar o 2, porque o objeto P, ele, como tem o objeto O como protótipo, se não encontrar o valor no próprio P, ele procura no objeto que é o meu protótipo. Tá? Em Lua, é claro que você já viu isso, que é o index da metatable. Tá? Então, se você define uma metatable e define um index, ele vai naturalmente procurar o valor no index. E é assim que a gente faz o prototype em Lua. Tá? Claro que, como eu falei, a ideia do framework, a gente tem que construir toda uma estrutura em cima para ficar fácil, mas essa é a ideia básica de usar prototype em Lua, tá? Que é bastante viável. Então a gente usa um objeto como metatable. A ideia básica é usar um objeto como metatable de outro objeto. Tá? Vamos sair daqui. Vamos voltar aqui para a apresentação para eu não me perder. Outra coisa que nós vimos em Java é a restrição de visibilidade, que são aquelas palavras-chave, public, private, protected. Lua não tem isso. Tá? Em Lua, todos os membros são públicos, em princípio, embora, sob certas circunstâncias, a gente consegue usar closures para implementar membros privados. Eu já dei um exemplo disso na aula sobre metamétodos, mas eu posso repetir aqui rapidamente para vocês. Então nós podemos vir aqui e criar, por exemplo, uma função. Eu vou dar exemplo do par, que eu tenho dado sempre, vai ficar na nossa temática. Eu vou passar aqui um x e um y. Eu estou colocando essa underline porque eu vou precisar do xy. E aí aqui dentro desse cara eu defino um local x e y, que é igual ao meu underline x, underline y. Com isso, eu tenho agora duas variáveis que são locais dessa função, que são inicializadas com esses dois valores. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar um objeto que tem x e y como valores. Né? Eu vou retornar um objeto que tem, não que tem x e y como valores, mas que consegue, porque estão no mesmo escopo, ter acesso a esse x e esse y. Então aqui dentro eu posso ter uma função que no meu caso eu vou chamar getX, e que a única coisa que essa função faz, na verdade não posso fazer assim, eu tenho que chamar assim, né? E aqui eu dou um return no x. Tá? Com isso eu posso vir aqui, claro que eu posso também dar um getY, né? Vamos colocar os dois aqui. Que retorna o y. Então eu tenho duas funções, essas duas funções são closures, que têm acesso a essa variável externa que é local a pair, e o único jeito de eu conseguir acessar essas variáveis é através dessas funções, getX e getY. Então na hora que eu criar o meu par, eu posso vir aqui agora e dar um p.x, que ele vai, vou dar um print, ele não vai retornar nada, né? Ele vai retornar um nil.
Então se eu der um lua no sandbox.lua, você vê que ele dá um new no p.x, porque o p.x não é acessível aqui nesse escopo dessa função, né, desse objeto aqui, né, dessa tabela. Não tem nenhum x definido. Mas eu posso chamar um p.getX. E aí nesse momento, eu tenho que salvar, claro, eu tenho o 10 aqui. E claro que se eu der um p.getY, eu tenho o 10 e o 20. Então, através de closures, dessa forma aqui, eu consigo fazer privacidade. Então, eu tenho x e y privados. Claro, para eu setar, eu vou ter que criar uns setters também, um 7x e o 7y. Eu não vou fazer aqui porque a ideia você já deve ter entendido, e esse exemplo está lá na aula de metamétodos também, se você quiser revisar. Mas eu sugiro que você faça aí no seu editor, com o seu interpretador, para você fixar bem o conceito, tá bom? Vamos voltar aqui. Então nós podemos obter restrição de visibilidade com closures. Aí também muda um pouco a maneira de desenvolver a classe. E aí, para a gente implementar o OP, a gente vai precisar da sintaxe de método usando tabelas em Lua. E a abordagem que a gente vai usar básica, né, vai ser metatables como classes. Nós vamos abordar a herança, mostrar como é que faz construtores, e vamos acabar criando uma lib de orientação a objeto. Então aqui está a nossa estratégia, né? Eu vou agora começar a entrar no código com vocês e pegar uma cola do outro documento que eu escrevi, que é esse aqui. Tá? Então olha aqui. Para a gente fazer orientação a objeto em Lua, a gente primeiro precisa definir um objeto. A representação do objeto em Lua é através de tabelas. Então uma tabela como essa aqui, ela define um par, em que eu vou ter o x e o y do par, e basicamente é uma tabela. Então essa tabela, eu estou chamando ela de um objeto. Então essa é a coisa mais básica que existe. Em JavaScript é muito parecido, porque um objeto em JavaScript tem essa sintaxe aqui, né, essa maneira de descrever, e isso aqui é chamado objeto. Poderia ser outra coisa, mas em JavaScript isso aqui é chamado um objeto. Tanto que vocês já ouviram, certamente conhecem o formato JSON, quem já está mais tempo na área, e JSON é JavaScript Object Notation, exatamente porque tem essa cara aqui, o formato JSON. Então, atributos eu vou ter definidos dessa forma. Vou ter uma tabela com os meus atributos sendo as chaves da minha tabela. Métodos. Os métodos, basta eu colocar uma função dentro da tabela. Tá? Então, eu posso definir métodos dentro da própria tabela. Aqui eu estou definindo uma função de valor absoluto, que é um método dentro dessa tabela. E este método ele vai usar, eu posso passar o self, isso aqui na minha aula de sintaxe de métodos eu já expliquei, né? Então ele vai pegar, quando eu chamar, ele vai usar a própria tabela como self, e aí eu pego o self.x ao quadrado mais o self.y ao quadrado, e disso eu calculo a raiz quadrada. A maneira de chamar é assim, eu vou dar um print no meu pair, ABS. Quando eu chamo com esses dois pontos, eu passo esse pair aqui implicitamente como primeiro argumento, então ele vai ser o self, e a partir daí eu tenho a chamada do método. Uma nota, isso aqui é equivalente a eu chamar pair.abs com pair aqui. Então se eu chamar assim ou assim, é exatamente a mesma coisa. A questão, a limitação que isso aqui tem é que eu tenho esse método preso nesta tabela. Eu não quero, então, chamar isso dessa forma. Eu preciso de alguma coisa para me... Não é que eu preciso, mas é bom ter alguma coisa para me ajudar, para eu não ter que toda vez repetir essa função. Então, a estratégia que a gente usa é criar uma função construtora que cria o par e constrói ele aqui dentro. E aí eu tenho esse ABS como uma função externa. Eu posso até definir também dentro do objeto, mas eu vou ter que passar referência à função apenas aqui. Então o que eu fiz? Defini o valor absoluto por fora, numa função fora dessa função aqui, né? E aqui dentro eu referencio. Quando eu crio um novo objeto, em vez de fazer aqui dentro, como eu fiz diretamente definindo a função no momento em que eu defino o ABS, eu defino o ABS fora e só referencio ele aqui. O que isso me permite é criar mais de um par. Como a função recebe sempre o self por referência, né, eu consigo usar a mesma função para qualquer par, e aí
não tem problema eu ter esse compartilhamento de código. Na verdade, é até desejável para poupar memória. E isso aqui vai funcionar direitinho. A partir daqui eu já vou começar a copiar e colocar lá no nosso exemplo para vocês poderem acompanhar aqui como que a gente faz. Então aqui foi um exemplo do MetaTable. A partir daqui eu já posso chamar aqui o sandbox e ele faz aqui os cálculos, né? Então eu defini dois pares, um com 1, 2, outro com 10, 20, e aqui o valor absoluto deu, né, esse valor aqui. Só para vocês terem uma noção de que isso aqui está mais ou menos certo, eu posso passar aqui um 3 e um 4, aqui um 30 e um 40, ele deveria dar 5,50 aqui do outro lado, né? 5,50. Então a função está direitinho, essa é a minha primeira abordagem de definir um objeto. Então aqui eu já começo a ter programação orientada a objetos. Eu já tenho uma maneira de construir um valor, já tenho chamadas métodos, tenho atributos, já tenho um bom começo aqui. Apesar de eu conseguir fazer isso colocando a função, o método na própria tabela, uma abordagem que vai ser bem mais flexível é colocar os métodos na metatable. E aí aquilo que vocês já viram, né? A gente usa o index, colocando o index para a própria metatable, e aí a gente pode escrever o método na metatable, que quando eu tentar chamar, ele não vai encontrar na tabela e chama na metatable. Então nós vamos rodar esse código aqui para vocês verem que ele é equivalente ao exemplo anterior. Então basta a gente agora vir aqui. E óbvio ele está dando o valor anterior, né? Mas a gente pode trocar aqui também para bater com a implementação atual, a última implementação do createPair, da função. Então está batendo certinho. Então essa é a ideia básica, né? A gente cria um par, uma metatable aqui, né? Cria uma tabela para servir de metatable. Então aqui, na hora de criar a função, eu dou um set metatable aqui, já instancio o meu objeto aqui dentro e defino o par como metatable. Daí, quando essa tabela retornar, lembra que set metatable retorna exatamente essa primeira tabela aqui como o seu valor de retorno. Então ela já vai estar com o par como metatable setado e vai retornar. A partir daí eu tenho esse objeto criado, né? Quando eu chamar o pair.new, ele vai estar com o objeto criado e eu posso usá-lo como um objeto e chamar um método dessa forma. Eu vou deixar aqui em cima, tá, um cardzinho para você quiser lembrar a aula de metatables para você poder refrescar a memória. Aqui, então, basicamente, a parte básica de objetos é isso. A gente tem os atributos e temos os métodos. Agora, se a gente for para classes, como é que a gente representa classes? Uma grande dica, né, já que a gente vai seguir esse caminho de usar metatable como base para a nossa orientação a objeto, a tabela pair, que é a metatable do objeto pair, a gente pode entender essa tabela como uma classe. E a partir daí implementar dentro dessa classe aquilo que a gente precisa. Por exemplo, um grande desafio vai ser de começar a tratar construtores. Na parte de construtor, a gente já tem o pair.new, que a rigor, né, no nosso código, a rigor o pair.new já é um construtor. Só que ele tem algumas questões que são inconvenientes. Imagina que para cada classe que a gente criar, a gente precisa dar um set metatable, passar aqui um objeto, né, pré-inicializado, tenham valores diferentes aqui, e definir a tabela aqui. Eu vou ter que definir uma outra tabela aqui. Enfim, isso aqui tudo é um trabalho repetitivo que não é necessário que a gente faça sempre dessa forma. A gente pode melhorar para que seja mais uniforme, tá? Além disso, eu aqui defini como new, mas eu já poderia também ter usado aqui create em vez de new. Poderia ter usado init em vez de new. Init aqui, né, já não é mais tão legal porque eu não estou inicializando, eu estou realmente criando. Então new ou create é melhor. Mas eu não tenho uma padronização para esse nome. Seria legal ter uma padronização para a gente usar sempre da mesma forma, fazer sempre da mesma forma novas classes.
E tudo isso a gente pode fazer e nós vamos começar a melhorar agora, no sentido de construir aquele framework que eu mencionei lá no início. Então, qual é a maneira que a gente faz para a gente uniformizar o construtor? É através do metamétodo call. O metamétodo call vai permitir que a gente faça como se fosse no Python, em que a gente chama a classe, se a gente chamar a classe, ela é o construtor. E a gente vai definir um init em que, depois de construído o objeto, a gente inicializa o objeto. Vamos por partes. Vamos primeiro fazer a parte do call. Então essa parte eu vou fazer com vocês direto no código, tá? Vamos fazer aqui. Então aqui, em vez de ter o new diretamente, eu vou fazer o seguinte: eu preciso de que a minha tabela pair, que ao chamá-la, ela execute o meu construtor. Tá? Ela execute a função que está aqui embaixo. Só que, para que eu possa chamar o pair, o próprio pair tem que ter uma metatable. Para isso, eu tenho que definir uma metatable aqui, class mt, igual a qualquer coisa aqui. E agora, na hora de definir o pair, eu vou fazer um set metatable de uma tabela vazia com class mt. Isso garante que o meu pair tem uma metatable. Agora que o meu pair tem uma metatable, eu posso definir um metamétodo call para ela. Então eu vou vir aqui em class mt, só que aqui é um pouco tricky, né? Aqui é um pouquinho... a gente tem que ficar atento aqui. Porque eu preciso já conhecer pair para poder criar a minha função aqui, porque eu tenho que dar um set metatable. Esse set metatable já tem que ter pair created. Então eu tenho que definir o metamétodo call de class mt depois da criação de pair. Então eu venho aqui em class mt .call, isso vai ser uma função. Eu vou receber um self aqui, na verdade não vou receber um self, vou chamar isso de CLS imitando a sintaxe de Python, e vou passar um x e vou passar um y. Esse CLS vai corresponder à própria tabela pair, tá? Quando eu chamá-la. Na verdade, por enquanto, eu vou deixar até um underline aqui, porque não importa quem esse cara é. Ele vai ser uma classe, mas por enquanto não importa, não vou nem dar nome. E o que esse cara faz? Ele vai fazer exatamente o new. Então, em vez de ter um pair.new, eu vou tirar essa implementação daqui e vou colocar para cá. Isso aqui morre. Agora, na hora de chamar, eu não preciso mais do pair.new. Eu posso chamar diretamente assim. Vamos ver se está funcionando. Então, ó, continua funcionando. Então agora eu chamo o pair. O metamétodo call me permite fazer isso. E eu estou dizendo só... aqui já era conhecido, né? Mas o call faz com que eu possa chamar e eu passo o XY para essa chamada aqui. Ótimo. Porém, qual é o meu próximo problema? Eu ainda tenho o meu set metatable dentro do construtor. Então toda vez que eu quiser criar, se eu quiser seguir esse modelo, toda vez que eu quiser criar um construtor, eu vou ter que definir uma metatable, vou ter que definir minha classe, definindo a metatable da classe como essa metatable. Aí o index aqui já era o que eu tinha, e vou ter que lembrar de definir o class mt call dessa forma, aqui internamente também chamando o set metatable. Eu quero melhorar para não ter que chamar esse set metatable aqui. Tá? Então a abordagem para isso vai ser eu criar um objeto por fora, colocar como se fosse uma função de biblioteca, é isso que isso aqui está fazendo, tá? E depois eu inicializo o objeto criado. Eu crio um objeto vazio. Aqui, ó, eu crio um objeto vazio genérico, usando call, e depois eu inicializo o objeto. Aí eu vou ter que escrever um init na minha classe. Aí fica padronizado. Eu tenho que... O meu framework me impõe que eu tenha um init se eu quiser ter uma inicialização do objeto. Aqui, nesse exemplo de código, ele está assumindo que tem um init, mas eu vou dar uma melhoria agora no
no nosso código. Tá? Deixa eu fazer aqui, então vamos fazer aqui para vocês acompanharem de pertinho. Então qual é a ideia? Em vez de eu pegar o call e resolver direto, o meu call agora ele vai inicializar um objeto. E com esse objeto inicializado, esse objeto não vai ter esses atributos aqui, mas ele inicializa um objeto vazio, e eu tenho que ser local, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu chamo o meu obj.init, ou melhor ainda, né? Vamos fazer assim por enquanto. pr.init, passando o meu objeto, e o x e o y. E agora eu tenho que definir uma função init, que recebe, eu posso chamar até de self aqui, um x e um y. E aqui dentro eu tenho que fazer um self.x igual a x e um self.y igual a y sem essas vírgulas aqui. Isso garante o que agora? Eu tenho dois mundos. Eu tenho um mundo em que eu tenho a minha metatable aqui chamando fazendo uma parte genérica. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui na minha cola. Eu defino aqui. Ah, tá. E falta retornar o objeto, claro. Eu tenho que retornar esse objeto aqui. Então, a minha metatable define um comportamento padrão para eu criar um par. E aqui embaixo eu inicializo o par. Então, na hora de inicializar, eu não tenho que chamar setMetatable, esse cara aqui é padrão. Ainda tem uma dependência de par aqui que é inconveniente, mas se você lembra de alguma coisa que eu falei no passado, você já percebeu a solução, mas eu já volto nisso, tá? Porque o que eu quero fazer na prática? Eu quero ter dois mundos. Um mundo em que eu conheço a dinâmica de montar classes e outro mundo em que eu só me preocupo com a classe que eu quero montar. Tá? Isso vai ficar bem claro já já. Deixa só eu rodar esse exemplo aqui para vocês verem que isso está funcionando ainda. Então vamos rodar de novo. Ele continua funcionando. Então todo esse mecanismo aqui funciona. O que eu quero agora é generalizar para não funcionar apenas com pair, porque aqui eu tenho o par sendo passado ainda nesse construtor. Eu quero não depender que seja um par. Eu quero poder tirar toda essa parte de instrumentação e poder ter até dois arquivos separados, eventualmente, em que eu tenho uma parte que trabalha só com o mecanismo de classe e outro arquivo, que vai ser meu arquivo que eu vou definir o par, que entende de pares. Tá? Então vamos aqui começar a separar isso. Se você acompanhou lá atrás, eu falei que aqui, eu cheguei até a nomear isso aqui de CLS, que é a classe que eu estou passando. Então, eu posso, em vez de fazer isso, eu posso passar aqui o meu CLS. Ops. Tecla. E esse CLS, agora, como ele é genérico, eu não preciso mais nem esperar o par ser inicializado. Eu posso colocar ele aqui em cima. E agora eu tenho dois mundos totalmente separados. Se eu colocar aqui uma linha, vocês podem perceber que... Deixa eu tirar aqui. Daqui para baixo eu só tenho dinâmica de par, daqui para cima eu só tenho dinâmica para montar classes. Eu ainda tenho isso aqui, esse setMetatable aqui, que vai ser melhorado ainda, mas aqui eu já consigo separar tudo. Então, se eu vier aqui agora, eu espero que ainda esteja funcionando. Funciona. Mas, além disso, como eu quero isolar perfeitamente a criação do objeto, eu não posso mais ter XY, porque XY é algo exclusivo, específico de pares. Mas se for outro objeto, se eu quiser usar esse mecanismo para a criação de outras classes, inicializar outros tipos de objeto, eu preciso que isso aqui seja mais genérico. E a maneira de fazer isso é com varargs. Então eu passo aqui assim, e repasso, e pronto, agora... Isso, óbvio, tem que continuar funcionando para pares, então continua funcionando, mas agora eu posso fazer qualquer classe aqui. Inclusive, se eu quiser agora instanciar
um player, e eu vou copiar a cola para a gente não ficar muito tempo aqui, mas se eu quiser instanciar um player, como está aqui, eu também posso fazê-lo. Instancio player. Deixa só eu colocar aqui agora um pouco de código. Vou colocar um player igual a um player. Quais são os atributos que eu passo para o player? Eu estou definindo os atributos no init. São os atributos do init que são repassados para o objeto em si. Repara, se eu olhar só para cá, pelo que está na tela, eu não preciso me preocupar com a parte do class MT. É claro que aqui ainda está explícito, mas já já a gente muda isso também. Só que agora eu estou me preocupando apenas, basicamente eu estou me preocupando em como modelar um jogador. Não estou me preocupando em como que todo o mecanismo, tudo que eu tenho que fazer para que tenha uma classe funcionando esteja aqui. Então, nós podemos pegar esses atributos e passar aqui o HP de 100, um dano de 10 e a cor, sei lá, aqui não importa a cor, eu posso passar, sei lá, blue. Vamos colocar um player 2 aqui, que pode ter a mesma coisa, com dano de 20 e a cor red, vermelho, então azul e vermelho. E agora eu posso fazer um player 1, ataque, player 2. E agora, porque eu tenho aqui um toString, eu posso imprimir os dois jogadores, né? Então eu posso dar aqui um... Vamos fazer o seguinte, vamos dar um print no player 1 e no player 2, e depois repetir esse print depois do ataque, para a gente ver como é que eles ficaram. Vou dar mais um print aqui só para separar a linha. Ops. E vamos ver como é que fica isso. Beleza. Meu player 1, HP de 100, dano 10, cor azul. Meu player 2, HP de 100, dano 20, cor vermelha. O meu player 1 ataca o player 2, ou seja, pela minha lógica, eu tenho que aplicar o dano do player 1 no player 2, diminuindo a vida dele de 100 para 90, que é exatamente o que está aqui. Então o dano de 10 é aplicado na vida do player 2, que vai dar 90. Então está certinho. Eu já consegui usar o mecanismo que eu criei para classes, né, para o meu construtor em si, aqui nesse exemplo. Então eu tenho tudo bem definido, bem separado para a construção do objeto. Agora eu quero o seguinte, eu quero poder ter um arquivo, separar mesmo, ter um arquivo em que eu só lido com pares e ter um arquivo em que eu lido com a mecânica de classe. Para eu ter um arquivo com a mecânica de classe, eu tenho que pensar algumas questões. Uma questão que eu estou definindo aqui é o seguinte, eu vou fazer uma função. Lembra que eu estou usando esse set metatable aqui para todo mundo. Para o caso aqui do meu player, logo em seguida eu defino o index, essas duas linhas, e aqui para o meu pair, para o meu par, a mesma coisa. Eu não preciso ficar repetindo isso o tempo todo. Eu posso criar um módulo em que isso já fica feito aqui, tá vendo? Então eu vou definir uma função class, que ela cria uma classe em que faz todo o trabalho para mim. Isso tudo vai ficar num arquivo separado chamado op.lua. Vamos criar esse arquivo aqui. Então aqui, onde eu estou, vamos criar um novo arquivo chamado op.lua e que vai ter esse conteúdo. Agora, eu vou pegar, também vou criar um arquivo chamado program.lua, que vai ser o meu programa em si, que vai rodar o exemplo, e vou criar um arquivo chamado pair, com maiúscula, .lua, que vai representar o par, onde vai ter toda a parte da classe do par vai estar lá. Mas vamos começar no op.lua. O op.lua define aquilo que a gente já conhecia do call, e aqui eu defini uma função que cria classes. Essa função vai instanciar uma tabela nova, definir o class MT como metatable, e eu vou ter ela aqui definida, a classe. Essa classe eu vou definir o index dela como sendo ela mesma. Para vocês compararem,
é só olhar aqui, ó. É a mesma coisa que está aqui. Eu criei uma tabela nova, defini a metatable dela como class MT, retornei a tabela. Agora, eu faço a metatable, né, o index dessa tabela ser a própria tabela. É a mesma coisa que está aqui. Eu faço o index da tabela ser a mesma tabela. Só que aqui, em vez de estar escrito pair, está escrito class table, né, o TB de table. E eu retorno essa tabela. Agora, então, em pair, o que eu faço? Eu preciso fazer um require. Lembra que em Lua, se eu tiver delimitadores, eu não preciso dos parênteses, então eu posso colocar aqui só OOP. Com esse require OOP, eu vou ter as funções de OOP disponíveis neste arquivo. Então agora eu tenho a função class, eu posso definir que meu pair igual a uma classe. Com isso, eu posso vir aqui em program.lua e dar um require em pair. E posso copiar o código de execução de pair daqui. Porém, aqui em pair eu ainda tenho que definir a implementação de pair que eu não fiz. Eu posso colar aqui de sandbox. Implementação é basicamente esses dois métodos, né? O init e o ABS. Com isto feito, deveria funcionar eu chamar aqui Lua program.lua. E de fato funciona. Então, meu exemplo aqui, que é criar um par 3, 4 e um par 30, 40 e mostrar o valor absoluto deles, esse exemplo funciona. O legal é que agora está tudo separado. Então eu tenho a minha aplicação num arquivo, a dependência dela está definida aqui, o meu par em si só trata questões de par. Claro que eu tenho um class aqui, mas eu preciso para me ajudar. Mas de fora isso, tudo aqui só trata de par. E o meu OOP lida em como criar classes. Então esse arquivo aqui é o mais complexo, porque tem muita mecânica avançada de Lua, mas agora está tudo separadinho, agora é fácil criar classes, né? Se eu quiser criar o meu player, é a mesma coisa. Eu posso vir aqui, copiar esse código todo de player, que já está pronto na prática, tá? Mas eu posso vir aqui e criar um novo arquivo, que é o player.lua. Aqui dá uma colada. Isso aqui não precisa mais. O que eu preciso fazer é só player igual a class. E dar um require em OP. Isso deveria ser o suficiente para eu poder colar o meu exemplo daqui em program.lua. Eu posso definir uma função aqui, né? Function exemplo pair. E fazer uma outra função exemplo player. E eu quero só executar meu exemplo player. Então, se eu rodar novamente o program.lua, deu um problema porque o meu player 1 é porque eu não defini o player 1, né? Vamos colar daqui. Eu preciso dessas duas linhas também. Inclusive, eles podem ser local aqui, né? Ser global não vai afetar em nada, mas... Opa, mais um problema. Global player. Claro, porque eu tenho que também dar um require no player aqui. Tem que chamar o player para jogo. E agora sim. Agora eu tenho meu player sendo executado corretamente. Mais uma vez. Aqui eu tenho pair e player no mesmo arquivo. Mas eu consegui separar. Aqui eu tenho um código de aplicação que trata apenas de jogadores, aqui um código de aplicação que trata apenas de pares, e tudo que tem a ver com jogador está aqui neste arquivo separado, e não tudo misturado, como estava aqui em Sandbox, que era apenas um teste. Agora está tudo separadinho, tudo muito bem organizado.
Muito bem, então agora eu tenho classes muito bem definidas, tenho o meu construtor separadinho, minha mecânica de construção de classe num arquivo separado. A última coisa que eu tenho aqui para falar sobre classes são os atributos estáticos. Agora que eu tenho a minha metatable como minha classe, se eu definir um atributo, né, um membro qualquer aqui, na minha metatable, a minha tabela também tem acesso. Então vamos supor que eu queira contar quantas vezes eu criei um par. Eu posso colocar um n como 0 e toda vez que eu criar um par, eu posso vir aqui, só que eu tenho que chamar com sintaxe de atributo estático mesmo. Então eu tenho que fazer o meu pair.n recebe o meu pair.n mais 1. E aí eu sei quantas vezes eu chamei. Se eu voltar aqui no programa, deixa eu chamar o exemplo par. Então agora eu vou dar um print no meu pair.n, uma vez aqui, uma aqui e outra aqui. Então repara, o meu pair.n vai incrementando, 0, 1, 2. Cada vez que eu crio um par, ele é adicionado. Isso aqui, obviamente, não tem muita serventia, né? Não sei para que eu queria contar pares, mas só para me dar um exemplo de que eu posso criar um atributo estático que é compartilhado por todas as instâncias, elas conseguem usar. O que eu não consigo fazer, embora com um pouco de manipulação do index da metatable, é, em vez de chamar pair.n, chamar o self, e o self ter acesso ao n. Tá? Isso a gente teria que trabalhar mais um pouquinho. Eu sugiro que você tente fazer como exercício, mas vai estar fora do escopo do que a gente está fazendo aqui. Um último ponto para a gente estar tratando é a parte de herança. Da mesma forma como a gente tem um objeto conseguindo acessar a sua classe através da metatable, a herança, a ideia da herança é a gente fazer com que a nossa classe também tenha uma outra classe como metatable. Então a gente consegue, se um determinado atributo ou método não existir no objeto, ele olha na classe, e se não existir na sua classe, olha na sua superclasse, que é a metatable da classe. Então, basicamente, eu vou ter uma metatable da metatable. Tá? Ou melhor dizendo, é mais uma questão é muito mais importante o index da metatable do que a própria metatable. Tá? Então vamos lá. A primeira ideia é que a gente faça com que a nossa metatable funcione por com que a nossa classe funcione por uma cadeia de index. Vários indexes em cadeia, né, encadeados, eles vão conseguir apresentar o comportamento desejado. Só uma coisa que eu vou fazer antes é essa modificação aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse código? Eu estou separando a criação de classe da possibilidade de eu fazer uma classe. Ah, tá. Isso aqui é uma questão de sintaxe apenas. Aqui é o nosso new class, a maneira como eu crio classes. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero poder fazer uma sintaxe diferente na hora de instanciar objetos. Isso, na verdade, estava aqui atrás, eu esqueci de passar para vocês. Nós podemos fazer com que a nossa classe seja construída de uma forma que eu não precise chamar daquela maneira em que eu crio a classe. Né? Eu não preciso instanciar a classe dessa forma. Eu posso fazer como nas outras linguagens que eu faço class pair, por exemplo, que é o que está aqui, olha. Eu posso fazer essa sintaxe. Para fazer isso, deixa eu fazer essa modificação aqui rápido. Basta que aqui no meu OOP, na hora que eu faço o meu class, eu posso passar aqui o nome da classe, e aí eu tenho que fazer com que esse nome seja atribuído a uma tabela no escopo global.
basicamente pegar com que esse class table aqui, e se eu fizer if name diferente de new, então o jeito de eu acessar uma variável global é com o underline g, dessa forma. Então meu underline g com esse nome vai ser dinamicamente, claro, né? Eu poderia colocar um nome, mas é que eu não tenho acesso ao nome direto. Se eu tivesse, se não fosse dinâmico, eu poderia criar direto, mas como é dinâmico, eu preciso passar o nome dessa forma. E aí eu coloco minha class table aqui. Com esta modificação, eu posso pegar o programa existente, vir aqui, em vez de definir class pair dessa maneira, eu posso definir dessa maneira. Isso deveria continuar funcionando ok. Deixa eu vir para cá. Exatamente, olha, continua funcionando com N e tudo. Então eu consigo chamar com essa sintaxe. Tá? Então tem as duas alternativas. Ou eu atribuo. Eu já vi bibliotecas de OOP em Lua que usam essa primeira forma. E eu já criei uma libzinha também que usa essa segunda forma. Aquele código que eu estava mostrando para vocês é para eu separar e ter as duas possibilidades, porque as duas são úteis. Então eu venho aqui e eu estou separando o new class é aquela maneira antiga e o class é a maneira nova que usa o new class, inclusive. Eu vou copiar aqui para a gente poder usar. Mas basicamente, se eu vier aqui em op.lua, eu posso ter, tá? A minha criação antiga com o set metatable está aqui certinho. E aqui eu vou criar minha classe e depois dar um nome para ela se eu passar o nome. Então se aqui o meu class name for diferente de new, mesma coisa que eu fiz antes, só que eu tenho duas etapas. Uma solta para criar a classe e depois uma que eu dou um nome para ela colocando no meu escopo global. A partir daqui, nós podemos trabalhar a herança. A ideia básica é que eu vou ter a minha classe base, eu vou ter o index para ele próprio e minha classe derivada com o index para ele próprio. Só que agora eu defino a metatable da minha classe derivada como sendo minha classe base, em vez de class MT. E com isso eu consigo fazer hierarquia de classe. A única questão é que eu tenho que tomar cuidado é que eu não vou conseguir mais chamar o call, porque o call está na minha classe MT. Então eu tenho que fazer essa cópia aqui, ó, da meu call para dentro da minha classe base. Então deixa eu copiar esse código aqui, atualizar ele na nossa... Tudo deveria continuar funcionando exatamente como antes. Opa! Class player, por quê? O que que tem o meu player aqui? To call table player. Ah, claro, porque o meu player, vamos lá. O meu player.lua, ele está usando class. Como eu mudei a minha interface, eu não posso mais chamar assim, eu tenho que chamar new class. Aí ele vai funcionar. Ué, o que que eu fiz aqui? Call player.lua linha 20. Isso foi inesperado. Peraí, op.lua new class base. A minha metatable tá para base. Base ou é a própria base ou class MT. O class MT está aqui. O construtor... Não, o call está aqui. Ah, porque eu não copiei o call. Tá. Porque eu não copiei o call. Deixa eu copiar o call. Eu fiz uma bobagem aqui em que eu não tenho o call copiado. Tá. Deixa eu pegar aqui do sandbox. O documento deve ter. Vamos pegar uma cola do call.
Tá, lá para baixo tem o call mais adiantado, que é esse aqui. Isso. Estou copiando aqui. Melhor. Pronto. Então agora eu dei um mole que eu não copiei o call. Isso. Com isso o player deveria funcionar. E funciona. Beleza. Então, problema corrigido. Vamos voltar aqui para o programa. Fechar o player, o pair. E agora tem a classe base. Para testar a classe base, o par continua funcionando. Para testar a classe base, eu vou criar uma subclasse de par. E essa classe eu vou chamar point. Vamos lá, vamos criar uma classe nova. New file, point. E agora que eu já tenho todo o mecanismo pronto, eu posso simplesmente dar um require em pair e definir uma class. Neste caso aqui, eu vou precisar definir o class. Vamos lá, deixa eu mostrar o OP aqui. Como eu quero definir uma classe base, eu agora, o class ainda não tem suporte, eu tenho que chamar com o new class. Depois eu vou colocar o suporte em class também. Porque aqui eu posso passar uma classe base aqui também. Mas eu posso vir aqui e definir um new class, passando o pair como superclasse. E eu vou definir essa classe como point. Oh, meu Deus. Ctrl Z. Point. Igual new class. Com isso, eu já poderia instanciar pontos lá no meu programa. Já poderia instanciar um P igual local, né? A um point. Claro que eu antes preciso dar um require no point. E ele é o point.lua, tá correto? E eu poderia, por exemplo, dar um print no meu p.abs, que isso já deveria funcionar por herança. Claro que tem que ser 2 pontos. Eu estou tentando fazer... claro, porque o meu point tem que ser inicializado, claro. Eu preciso fazer aqui, sei lá, 300, 400. E ele me dá o 500. Então, o simples fato de eu definir a nova classe point herdando de pair, ela já me garante que eu consigo fazer essa conta sem mais nenhum trabalho. Então, essa é uma abordagem em que eu simplesmente defino a metatable. Vamos voltar aqui em cima. Herança. Em que eu defino a metatable da minha classe derivada sendo a minha classe base. E aqui, como eu defino o objeto, a ideia básica é essa aqui. E agora, no meu new class, eu faço exatamente isso. Eu defino a minha classe base, e se a minha classe base não for o class MT, né, se não for new, eu vou definir como metatable, tomando cuidado de copiar o call para dentro de base, para eu poder continuar com a minha sintaxe de construtor. O que eu perco com isso é que agora o meu class table ele não é mais a metatable de todas as minhas classes. Isso pode não significar nada ou pode ser algo importante para a gente, eu não sei. Depende do caso, depende do que a gente quer. Então, a abordagem 2 é manter class table como sendo
a metatable de todas as classes, porém usando um mecanismo um pouquinho mais esperto para rastrear as superclasses. Esse mecanismo, no meu caso, vai ser essa base classes. Eu vou manter uma tabela que vai ficar dentro do módulo OOP, esse arquivo aqui é o OOP.lua. Eu vou manter uma tabela de classes bases em que vai ter toda a hierarquia de herança. E aí sempre que eu precisar, agora em vez de eu usar o index como tabela, né, em vez de eu fazer com que o meu index seja feito dessa forma, simplesmente apontando para a própria tabela, eu vou precisar definir uma função com um comportamento um pouco mais esperto, que é essa função aqui. Então na hora que eu definir meu index, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar minha classe que está chamando, que está sendo chamada, eu vou fazer um lookup dentro da base classes para pegar minha classe e obter quem é a metatable dela. Quem é a metatable não, perdão, quem é a superclasse dela, porque não é mais metatable. E aí através disso ele me retorna quem é aqui, me retorna quem é a superclasse e depois me retorna quem é o campo da superclasse. E aqui embaixo eu estou definindo isso na hora de eu criar a classe. Eu passo quem é a minha base e a minha base vem para ser a superclasse da tabela. Vamos colocar isso em ação, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. E isso aqui vai ser a implementação final. Então aqui em OOP.lua, eu preciso trocar com cuidado para não perder nada importante. Mas eu vou ter o mtcall, isso permanece. Isso aqui eu vou ter o class mt permanece. Agora vou ter o base classes. E o index pode ficar lá em cima também. Isso. Agora, de resto, eu vou precisar redefinir o new class para isso aqui. Agora o new class pode ser isso aqui. Então agora a dinâmica é a seguinte, eu não tenho mais uma tabela, uma classe, tendo como superclasse a sua metatable. Agora a metatable de todas as classes vai ser class mt, como está sendo definido aqui nessa linha, só que eu uso o index como uma maneira de rastrear a minha classe base usando essa tabela aqui, que ela é restrita. Quando eu tenho local assim no arquivo, quer dizer que esse arquivo ele é enxergado dentro desse arquivo, mas não fora do arquivo. Então eu mantenho ele restrito. Tá? Aqui o meu class mt está a mesma coisa, eu não quero vazar o class mt para fora, então ele fica aqui. Já o resto eu estou deixando, tá? Porque são caras públicos. Então, se eu fiz tudo certo, aqui eu deveria ter tudo funcionando ainda. Só que agora eu tenho o rastreio das minhas superclasses aqui em Base Classes. Se eu fizer, o que eu posso fazer aqui para a gente poder enxergar, é tirar esse local daqui e só de curiosidade vir aqui no programa e executar assim, for k v in pairs base classes do print kv. E olha lá, eu tenho duas tabelas. Tenho duas tabelas como chave e valor. Para a gente ter uma noção de quem são essas tabelas, eu posso dar aqui um print no point e posso dar um print no pair. Só para a gente ter uma noção de quem são eles. Então olha só, 2610 é 20, 2610 é 20, é a minha tabela point. Enquanto a minha tabela pair é a 1dBBB0, 1dBBB0. Então é exatamente isso que está acontecendo. A minha tabela point tem como superclasse a minha tabela pair.
e é isso que essa tabela Base Classes, que está aqui, está montando para a gente. Deixa eu tirar isso daqui. Vou deixar aqui como exemplo, não tem problema, é didático. Tá. Isso aqui é o último ponto que eu estou colocando aqui. Eu não poderia fazer isso aqui para todas as tabelas, porque eu não quero colocar, né, no caso, colocar class MT como index de class MT, da metatable, essa classe de metatable. Eu não posso fazer isso, porque no momento em que eu faço isso, eu estou dizendo que eu tenho que escrever todos os métodos, todos os fallbacks dentro de class MT, mas class MT eu não quero expô-la para ninguém. Então eu tenho que fazer aquela parte dinâmica de criar essa base class aqui. Então, o que nós temos agora, se a gente der uma olhada de longe, é um mini framework que eu falei para vocês que a gente vai fazer para criar classes. Tem outras abordagens? Sim, tem. Eu mostrei algumas para vocês, mas essa aqui é uma abordagem perfeitamente válida para se criar classes em Lua. Tá? Eu tenho uma maneira de criar classes. Ah, faltou uma coisa. Faltou uma coisinha aqui. Como é que eu estendo class para que a própria class aqui também tenha a possibilidade de ter uma metatable? Para eu chamar de um metatable, perdão, de ter uma superclasse. Eu posso passar uma base aqui, só que eu vou mudar um pouco a maneira de escrever. A gente tem as duas opções. Tendo base aqui, eu posso vir aqui na hora de dar o meu new class e repassar o base. Isso é suficiente, porque como base eu já testo aqui no caso até se é table, tá? Se não for uma table ele nem faz nada. Inclusive ele poderia até falhar aqui, dar uma exceção, enfim, é uma melhoria que pode ser feita. Mas eu não preciso testar antes de passar para new class, porque new class já resolve aqui, já faz o teste aqui para mim. Então basta passar base. Qual é a dificuldade aqui? Qual é a parte tricky aqui, né? É que eu, na hora de criar agora o meu point, se eu quiser chamar class, eu não posso chamar dessa forma. Eu tenho que chamar class, passando a string point, para dar o nome, para ficar global. E aí eu passo a metatable pair. A superclasse pair, no caso. Então muda a sintaxe. Então, eu preciso dos parênteses, né? Em princípio eu poderia, né? Se eu não tivesse superclasse, eu poderia fazer dessa forma, mas porque eu tenho superclasse, eu preciso colocar os parênteses para poder fazer. A partir daí, deveria funcionar tudo exatamente igual, sem nenhuma diferença. Tá? Claro que aqui os números mudam, porque, enfim, eu rodei novamente, mas o funcionamento é o mesmo. Tá bom, agora sim, vamos dar uma última olhada aqui. Eu tenho, então, resumidamente, o que a gente tem? Nós temos uma maneira de fazer um construtor que seja genérico. Ele conta que a nossa classe implementa um método init para poder inicializar. A gente tem uma função que cria classes, que a gente pode fazer como se fosse uma keyword class e chamo pelo nome. A limitação que eu tenho que chamar usando uma string, que nem eu uso aqui, né? Mas é uma alternativa. A outra alternativa é que é o new class, né? Eu poderia fazer o new class aqui e fazer com essa sintaxe aqui de cima. Tanto faz, as duas funcionam. Posso ter métodos, atributos estáticos. Os métodos são procurados na metatable. Uma coisa que, não sei se você sabe, é que eu posso colocar 2 pontos aqui e omitir o self. Com isso, eu posso repassar aqui o exemplo do pair em program. Por exemplo, reexecutar o exemplo do pair. E ele continua funcionando. Então, eu posso, se eu usar sintaxe de método, eu posso omitir o self desde que eu defina um método com 2 pontos. Dessa forma. Métodos é o construtor, né, no caso meu inicializador, e herança. Usando aqui o point, eu posso fazer herança dessa forma. É claro que com herança eu posso fazer a sobrescrita de métodos também. Então eu posso pegar, por exemplo, o meu par. Vamos copiar lá do Java, porque lá no código Java eu tenho
eu tenho alguns métodos extras que eu criei, né? Então, se eu ver aqui no meu pair.java, eu não vou ter o setX, mas eu tenho aqui o scale, o translate. Vamos pegar aqui os dois. E essa aqui é uma parte importante em termos de modificação do código. Aqui no meu par, em Java, eu estou alterando o próprio objeto, né? Eu estou alterando o XY do próprio objeto. Em Lua, porque no nosso caso, a maneira como a gente implementou, não tem restrição de visibilidade, ou seja, tudo é público, eu prefiro assumir que eu não vou modificar os atributos, embora tenha maneiras de fazer com que eles sejam imutáveis usando uma dinâmica com metatables. Nem todo atributo, mas o que eu prefiro fazer é evitar a modificação de atributos dentro do objeto e retornar um novo objeto. Então, meu scale em Lua, em vez de fazer dessa forma aqui, o que eu vou fazer é fazer uma função scale que recebe o fator, porém ele retorna um novo par. Para isso, o que eu vou fazer é eu vou dar um return num pair onde o meu self ponto x é que eu tenho que, né? Vamos usar aqui para vocês verem. Pair scale. Passando factor. Lembra, com essa sintaxe eu tenho um self implícito. Eu passo o meu self.x vezes factor. E o meu self.y vezes factor. Isso aqui retorna um novo par escalado. Com isso eu posso vir aqui no meu exemplo de par. Deixa eu fechar aqui porque não preciso mais. O ponto por enquanto não preciso e o programa está aqui. Então no meu exemplo de par, eu posso agora dar um print. Vamos pegar aqui, deixa eu tirar esse... Não, player não, par, né? Isso. Vamos tirar esse N daqui que eu não preciso. Aqui no próprio par eu vou tirar ele também. É só um exemplo do cara estático. Agora eu vou dar um print aqui no scale. Então eu vou dar um print. Para eu poder ver isso, seria legal ter um toString aqui, né? Vamos fazer um toString para o pair. Então tem um metamétodo do toString aqui que pega o self. E eu vou dar um return em string.format e vou passar pair com %s, dessa forma. E eu vou passar o self.x e o self.y. Com isso agora eu posso vir aqui e dar um print no meu P1, por exemplo, meu par 1, scale de 2. O meu par 1 é o 3,4, tá aqui. Então eu espero ver 6,8. Tem algo que eu errei? Ah, tá, claro, porque ainda tem o código Java aqui que não faz sentido. Então eu vou comentar essas linhas aqui porque eu vou usá-las depois. Ainda continuo com problema. OP linha 6. Na linha 5, exemplo par. Ah, claro, porque eu não tenho mais isso aqui.
Vamos lá. Selfie. O meu selfie é new. Onde, gente? Linha 13 de pair.lua. Disparado. Linha 13. Eu não tenho selfie aqui. Porque eu já tenho o... Passando com 2 pontos, eu não preciso definir selfie aqui. Pronto, tá feito. Então, como esperado, o meu par deu 6,8. Como... Para mostrar para vocês, a gente não ficar aqui, perder muito tempo de escrever tudo, eu já preparei o finalmente desses nossos arquivos. Então, se eu ver aqui... Aqui eu tenho todos os arquivos e eu posso... deixa eu mostrar para vocês. Aqui em Final. Aqui o meu pair implementa o scale e o translate. Nesse caso aqui eu estou mostrando ele fazendo exatamente como em Java, alterando diretamente. É como eu não prefiro. Eu deixei para fazer isso ao vivo, né? Então aqui no nosso novo exemplo o scale está assim. O translate a gente deveria fazer da mesma forma, tá? Para evitar alterar o próprio par. Mas o meu point, ele já faz tudo dessa forma, tá? Então aqui o meu point, eu tenho aqui um exemplo também de método estático, que é o método de classe, em que eu tenho um construtor from polar, igual está lá no Java, em que eu passo o raio e o ângulo, e ele aqui faz o tratamento de erro, né? Então eu levanto um erro se o raio for menor que 0, e defino aqui o x e y pela continha matemática e retorno um novo ponto. Daqui eu defino o mirror y e o mirror x como retornando novos pontos. No caso aqui retornando menos x e aqui o menos y. E o rotate é a transcrição, né, a conversão daquela rotina que a gente tinha em Java para Lua, usando os métodos de Lua. Então se a gente vier aqui rodar, deixa eu ver quem está rodando no programa aqui do final. Quem está rodando é o... Está rodando o par e o ponto. Então vamos rodar tudo. O translate e o scale não estão funcionando aqui. Qual é o problema? O translate, p, print, p, scale. Deixa eu ver o point aqui. Deve ser o toString, né? O toString... Return point... Ué, por que ele não fez? Não, é do... Perdão. Não é daqui, é do pair. O meu pair... Porque eu estou fazendo o translate, mas eu não... Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos colar do cara do ar aqui. Porque esse cara precisa ser assim. E o translate a gente vai ter que fazer aqui ao vivo. Porque esses caras retornam new, né? Como não tem retorno, em Lua, esse translate aqui agora está retornando new. Eu estou alterando o objeto, o próprio objeto in place. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o translate. Eu não tenho agora mais sobrecarga, então não posso fazer o translate com o próprio pair, que nem eu fiz em Java. Mas eu posso retornar um novo cara. Então posso dar um return num novo pair com o meu self.x mais x e o meu self.y mais y. E agora deveria funcionar aqui o meu scale e o meu translate. Exatamente, 2, 2 e 4, 4. Só para vocês acompanharem, já que o exemplo é um pouquinho diferente, o meu program daqui da parte final, ele está fazendo o quê? O meu exemplo para ele instancia um par 1, 1, ele imprime aqui, coloco o valor absoluto, está aqui, raiz quadrada de 2. O meu scale retorna um novo par, isso eu tinha preparado, mas não tinha terminado. Agora está funcionando, então eu dou um scale de 2, era 1, 1, virou 2, 2. E agora que eu fiz o translate de 3, 3, posso até mudar aqui para 3, 5, só para você ver uma diferença. O translate agora dá 4, 6. Né? Porque o A1 soma 3 e A1 soma 5, dá 4, 6.
Já o meu ponto, eu instancio um ponto como 1, 0, pego o valor absoluto dele, estou pegando o valor absoluto, tá, vamos lá. Rotacionei ele, só que o rotate ele retorna outro ponto então para mim, então eu teria que, para ver esse cara, eu teria que colocar aqui, estou dando print no point, vamos fazer os dois, local rotated, agora eu vou imprimir ele e o rotacionado, tá? Mesma coisa, tá? Esse valor pequeno, esse valor aqui é porque é zero, são os erros de arredondamento, erro de floating point, mas ele rotacionou, ele estava 1, 0, agora é 0, 1. Agora eu estou instanciando o ponto através da forma polar dele, colocando o ponto 2 como 1. Se o ponto 2 for... Uai, o que está acontecendo aqui? Pcall... O que é esse true aqui? Então, ponto 2... Ah, tá, porque o meu pcall... Ah, tá, já entendi. O meu ponto... Como eu chamo o pcall, o primeiro resultado é se o cara tá ok ou não. Então aqui eu tenho que perguntar se está ok, e aí sim o ponto 2. Agora, if ok, aí eu imprimo ponto 2. Agora sim está certo. Pronto, agora sim. Então eu fiz o ponto... Vamos lá. Um pi, que é, como você viu já, nesse caso, esse cara é correspondente ao -1, tá? Porque, enfim, eu não me preparei para mostrar a rotação nessa aula. Mas aqui o ângulo π é 180 graus, então eu tenho 1, ele roda 180 graus para o outro lado, eu leio -1. Então exatamente aqui, -1 e 0, tá? E finalmente eu estou fazendo aqui o 3, 4, mostrando o valor absoluto, e o mirror em x, ele reflete, no caso, né, o eixo, por outro lado do eixo x, fazendo com que ele fique -4. Tá? Com isso, nós conseguimos fazer tudo que a gente precisava, né, mostrar a sobrecarga. Se eu definir o método se eu chamar o método da minha superclasse, na minha subclasse, ele vai chamar o método correto, tá? Aqui o ABS, enfim, tá tudo funcionando como deveria em Java. Ele também funciona em Lua através desse mecanismo que a gente criou aqui, tá bom? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, lembra de deixar o like, tá? Se você tem curtido o curso, tem acompanhado o canal, se inscreve para acompanhar mais, tá? E um abraço para você, até a próxima.